E qual é a diferença principal do artista português, do ator português para o ator brasileiro? Claro, não preciso nem entrar no detalhe da cultura e de incentivo à cultura. Eu acho que assim, o incentivo à cultura é fundamental, porque o cara tem, de fato, uma possibilidade de planejar a vida, de não, entendeu? Não precisa ficar correndo atrás da bola como os artistas brasileiros precisam fazer o tempo todo, né? A não ser que estejam na televisão. Mas eu acho que isso faz a diferença, né? Eles têm uma questão que é assim, eles têm uma continuidade de trabalho, que às vezes aqui isso é interrompido muito, sabe? Então, eu acho que isso faz a diferença. Não que, tecnicamente, eles sejam melhores ou piores do que o ator brasileiro. O artista brasileiro tem muitas qualidades, né? Eu acho assim que a Europa... Sobretudo, persistir na arte, né? No momento. Sobretudo, só em persistir já é uma grande... Exato. Mas eu acho que tem uma coisa assim, a Europa, como cultura, ela tem o sentido da conservação, né? Então, a inovação, às vezes, é mais difícil. E a América Latina tem o sentido da inovação e tem menos o sentido da conservação. Então, para o bem e para o mal, isso faz a diferença para algumas coisas, percebe? A gente está sempre inventando a bola, né? A gente está sempre inventando a bola. Então, às vezes, a gente esquece de coisas que a gente tem como sentido, como função, como prerrogativa e tal. Por exemplo, eu estava vendo, não sei se você viu, aquele filme argentino 1985, né? Ainda não tive a oportunidade. Os argentinos têm um cinema, é um filme sobre a ditadura argentina. Os argentinos têm um cinema que o tempo inteiro está discutindo isso. E está discutindo, e assim, não está discutindo de um jeito medíocre, né? Eles já tiveram a História Oficial, que ganhou o melhor Oscar estrangeiro, esse filme que está indicado para o Oscar. Eles têm O Segredo dos Seus Olhos, O Homem ao Lado, enfim. Eles têm toda uma cinematografia que é ligada a essa questão de discutir a memória. O Brasil não tem isso, né? Se você faz uma peça aqui sobre a ditadura, isso não mobiliza as pessoas. Impacta? Não mobiliza as pessoas, né? Então, acho que muito do trabalho do teatro de grupo é um pouco nessa direção. E, nesse sentido, eu acho isso muito bom, porque tenta institucionalizar uma questão de memória. Talvez se a gente tivesse uma memória mais afiada, a gente não tivesse passado pelo Bolsonaro, por exemplo, né? Talvez a gente tivesse escapado disso. E você vem, desde eu olhando seu Instagram, suas mídias, e você ficou ali com galhardia, postando, resistindo, né, no momento que estava todo mundo, assim, muita gente ficou neutro, né, por se proteger, porque quando você se posiciona, eu, por exemplo, eu perdi agora não sei quantos mil seguidores agora, porque eu botei a camisa de vermelho e me posicionei na classe no qual eu pertenço, né, E tá tudo bem, mas a gente tem que, o preço é alto, né, você se expor, alto, você... Claro. O preço é alto. Marco, você... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, Bruno. Pode falar. Marco, você falou do texto, você falou desse texto argentino, e você gosta de texto argentino, né? Você fez o Ala de Criados, é um texto argentino, correto? O Ala de Criados, o Terrenal, são 2 textos argentinos. E no Ala de Criados, eu tive a oportunidade, foi quando eu te conheci, né? E foi quando eu vi o seu texto, e foi quando eu assisti. E não foi naquele momento, não foi por eu estar namorando com aquela pessoa que foi, mas sim mas foi um processo que me fez o despertar de consciência, entende? Porque muitas vezes a pessoa fala, foi porque você namorou, ou porque você... Não foi, mas contribuiu. E no Ala de Criados, que marcou muito, um texto rico, culto, profundo e, inclusive aí onde eu volto a falar lá atrás, né? Que nessas relações promíscuas, de conhecer o tempo que a pessoa ficou no banheiro, Dudu Pelizari tinha entrado no banheiro, tinha incendiado o banheiro, e aí todo mundo ficou zoando a Maria Manuela, não sei se é o nome dessa atriz, eu comecei a rir,
E eu muito tímido, né? Namorava com um diretor na época, eu muito, muito tímido. Falei, gente, o que que é isso? O meu ídolo de malhação fazendo uma coisa dessa. E acabado de ver um texto tão rico, né? Tão primoroso, no qual foram 2 horas mais ou menos de espetáculo, né? Sim, exato. Uhum. O cara, eu acho que só naquele espetáculo Dudu e todo mundo, ele principalmente ele que batia, né? Era o Vassalo. Ele então perdeu muitos quilos ali, né? E por ser um garoto de audiovisual mostrou até que é muito competente no teatro. Falando dentro dessa atmosfera que você gosta do texto, Ala de Criados, eu achei, no dia que eu vi lá, você fez rapidão, falou e saiu. Eu falei, gente, que grosso. Aí eu falei, não, gente, é porque ele é direto, tem 1000 coisas para poder fazer, ele tá produzindo. Eu falei, tá bom. No dia que eu fui, só tinha eu acho que 3 espectadores, o público muito pouco. Quando acabou, e eu muito menino, eu tô com 30 agora, a Ala de Criação em 2017 estava tipo, com uns 24, 25. Por aí. Muito menino. E aí, a Maria Manuela acabou, e aí meu namorado na época falou, ele entendeu, tipo assim, ele compreendeu a linguagem, ele entendeu o texto. Aí ela, você entendeu? Eu falei, entendi, tipo assim, surpreso, né? E claro, acho que também a mensagem é para ativar quem tem que ativar, né? Quem não vai ativar, sai da mesma forma que entrou. E o público foi muito discreto. Você acha que agora, com essas compreensões de consciência, né? Depois desse governo, de 2017 para cá, a gente teve uma evolução, uma compreensão muito grande, você concorda? Bruno, você acredita que seria mais bem aceito para o público ou não? Eu acho que sim, eu acho que uma parte... Dei muita volta, mas é isso. Não, eu acho que Bruno, eu acho que uma parte do público sim. Por outro lado, outra parte, o Brasil ficou cindido, né? O Brasil ficou dividido ao meio aí. Por outro lado, eu acho que tem muita gente que acredita num monte de coisa, né? Um monte de bobagem, um monte de coisa que não tem a ver. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente teria um público muito mais potente, né? Para compreender aquilo. São muitas metáforas, né? Aquilo era muita história viva do Brasil de uma outra forma, se você for ver. Exatamente. Por isso que eu saí tão impactado e menino, assim, falando da realidade que eu vi, no sentido de a cultura não ter acesso, entende? Esse tipo de negações que o brasileiro passa. Sim. Mas você não acha que compreenderia, não? Você não acha que esse público teria muito mais gente hoje? Mesmo com esse declínio de público de teatro? Eu acho que, por um lado, sim. Por outro lado, você tem um imaginário muito sequestrado hoje, sabe? Por outro lado, você tem um imaginário sequestrado, simbolicamente sequestrado. Você vê, na própria bandeira, no verde e amarelo, enfim, várias imagens aí que foram sequestradas. Isso limita muito a comunicação, isso limita, às vezes, a compreensão, né? Limita até a possibilidade de conversa. Então, tem gente que você não tem como conversar, né? Tem gente que está absolutamente obcecada por isso, pelo bolsonarismo, entendeu? Por um monte de ideias que eu acho que são absolutamente criminosas mesmo, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a consciência, de certa forma, se desenvolveu, por outro lado, tem uma coisa aí que é muito dolorida para a minha geração, por exemplo, ver, porque a gente jamais imaginou ver coisas que a gente está vendo no Brasil de hoje, entendeu? As pessoas pedindo intervenção militar. Baby boomers, né? Pessoas, enfim... Isso tudo é assustador, né? Porque as pessoas sabem o que significa intervenção militar, as pessoas sabem o que significa. Não é que elas não saibam, né? Então, tem o lado lá dos caras que são os torturadores, do Pelizari, por exemplo, que está muito mais acirrado, né? Hoje em dia, essa disputa é muito, muito, muito difícil mesmo, né? Mas você tá, mas o olhar que eu coloquei foi o olhar, não esse olhar para esse tipo de pessoa, porque aí é ele o universo, enfim, essa consciência anticrista, antivida, que um dia vai se iluminar, e, enfim, não sabemos se vai. Eu estou falando sobre as pessoas que compreenderam, porque
eu acredito, por exemplo, hoje eu iria assistir com muito mais gana, sabe? Sim, Não não, porque eu acho que estava sim. acompanhando por qual eu namorei, entende? Porque eu Não, namorei e estava como acompanhante naquele dia, não, mas acho que sim por sim. como uma pessoa ávida para Acho poder que sim, consumir. eu acho que principalmente as pessoas jovens como você, hoje tem uma outra leitura. A gente consegue se aproximar muito mais. Isso é muito Uhum, gratificante, entendeu? É muito. Eu trabalho com muita moçada, né? E eu vejo realmente a indignação e o maravilhamento com a vida caminhando lado a lado. E isso é bonito, não é uma coisa, ah, porra, eu tô cagando com o que está acontecendo, entendeu? Isso é muito legal e muito gratificante, muito mobilizador de ter.